O tema de hoje, ele tá muito polêmico. Eu sempre falo isso, mas é porque tá sempre polêmico. Mas é porque a gente vai falar de um assunto que vocês pediram muito, que vocês trazem muito em terapia, nas nossas redes sociais, que é amizade entre gays. Será que existe amizade entre gays? Amizades que viram flertes, flertes que viram amizades. Cunho sexual na amizade entre homossexuais? Héteros ou gays? Quais são mais amigáveis? Isso tudo a gente vai falar hoje, contando um pouco das nossas experiências, porque a galera curtiu o último episódio, né, em que a gente falava sobre as nossas experiências, então a gente vai trazer aqui também para vocês um pouquinho sobre nós, o que a gente já vivenciou, para vocês aprenderem com o que a gente já fez e não precisarem passar pelos perrengues que a gente já passou. Um podcast feito por 2 psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pode gay. Mas eu queria já começar esse episódio perguntando: você tem muitos amigos gays, Jonah? A primeira pergunta é se eu tenho muitos amigos. E não. Você tem amigos? Eu tenho amigos. E não tenho muitos amigos gays. Na verdade, eu não tenho muitos amigos, ponto. Então, se eu considerar só as minhas amizades... não sei. Não tenho. Mas eu posso te falar que o meu melhor amigo é um homem gay. De todas as amizades que eu tenho. É a cota, né? É a cota homossexual das suas amizades. Sim. Aqueles 20%. E com esse amigo eu tenho história, viu? Mas e tu? Tu tem muitos amigos gays? Eu não gosto muito, né, dessa galera. Eu só tenho com pessoas normais. Brincadeira, galera, pelo amor de Deus. Eu tenho... Então, é muito engraçado, porque eu tinha amizade gay antes de saber que a gente era gay. Olha como é que é, porque é o seguinte. Eu estudava numa escola, né? E tinha 3 amigos muito próximos, né? Então éramos 4. E tinha um motivo da gente ser tão unido, né? Que hoje é óbvio, mas na época nem tanto. Uhum. E a gente era os 4 gays, né? Os 4 gays da sala. E é muito engraçado porque a gente tem amizade o quê? Desde 2008. Desde 2008. Não, 2009? Não sei, eu tinha uns 11 anos, 12, não sei, quando eu comecei a fazer amizade com eles. E aí, a gente é amigo até hoje. Uau! É amigo até hoje e eles passaram por todo o processo, assim, como que fala? De descoberta. Eu fui o primeiro que me tiraram do armário, pra quem não sabe, é uma história polêmica. Vou trazer aqui depois, porque é polêmica e vai gerar processos. E tá correndo em segredo de justiça, tá, galera? Brincadeira. Mas a vontade que deu, só parêntese aqui. Enfim. Mas aí eu tenho amizades até hoje, assim, com eles. E eles passaram por todo esse processo. Também tenho amigos novos. E tenho o amigo gay mais recente. Ele chama Jonah. Ó! Você adorar conhecer ele. Nossa, gostei desse nome forte. Parece ser uma pessoa legal pra caralho. É o que tem. Então... Mas é engraçado, eu tenho mais facilidade de fazer amizade com mulher. Ai, nossa. Você e a torcida inteira do Flamengo, né, amado? Quer dizer, não. Enfim. Deixa eu reformular. Você e todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Ou a maioria. Exato, que coisa, né? Inclusive falaremos sobre. Sim. Mas, os amigos gays que você tem, como é que é a sua relação hoje com eles? Você, tem muito contato com esse seu amigo, né? Você falou que tem um melhor amigo. Então, né? Pois eu tô aqui pensando que eu já tive contato com gays na minha vida. Muitos deles foram. Hoje em dia... É que primeiro eu acho que seria legal a gente definir o que é amizade, né, Lucas? Porque eu conheço vários gays, converso com muitos,
tenho muitos colegas com quem eu saio, etc. Mas amigo, aquele que compartilha da minha vida, que sabe dos meus planos, que sabe dos meus projetos, dos corres, são poucos, bem poucos. E esse amigo que eu falei agora, que eu citei, ele é, meu Deus, uma preciosidade na minha vida. Amo de paixão, amigo, te amo. Eu sei que ele tá ouvindo esse podcast porque ele acompanha. E nós temos uma história muito louca juntos, assim, porque tanto eu quanto ele nos conhecemos numa época onde não éramos assumidos. Eu tava na escola, eu me formei na oitava série e ele tava se formando no terceirão. Nos conhecemos por causa da formatura, que as duas turmas se formavam juntas. E foi muito doido, porque de lá pra cá, ele participou todo do meu processo de me assumir, de sair do armário dentro de casa. Tudo que aconteceu com a minha família, isso já falei aqui, mas posso falar um dia com mais calma. Eu acompanhei o processo dele. Então, primeiros namorados, ele foi uma das primeiras pessoas com quem eu transei na minha vida. Ele já foi super apaixonado por mim, eu já fui super apaixonado por ele, mas em momentos diferentes. Meu Deus, quantos anos de amizade tem isso? Olha, nós nos conhecemos eu conheci ele desde os meus 14, porra. Imagina. Foi em 1935. Foi, 1900, algo... Antes, depois de eu ter te comido, assim. Foi uma coisa bem linda. Ativaço. Fora do meio. E foi o amigo mais longo que eu tenho há 14 anos. E se não tivesse sido ele, se não fosse por ele, eu não teria saído do armário da internet, não teria criado meu Psi Gay e não teria feito muitos dos projetos que eu faço hoje. Ele foi um grande suporte na minha vida. Amo. Muito obrigado, então. Agradecemos a ele. Amigo, te amo. Mas assim, é engraçado que eu também perdi minha virgindade com um desses amigos. E aí que a gente entra, né? Gay é tudo sexual, será? Então. Mas eu acho que é porque tem mas eu acho que é porque tem uma vantagem a mais. Eu vou falar minha linha de raciocínio aqui, ver se você concorda ou não. Eu concordo e assino embaixo. É que assim, a gente que é gay e tem amizade com outro gay, a gente já cria uma intimidade, né? Em que pode ser muito confundida com uma tensão sexual, o que não acontece, por exemplo, entre dois amigos héteros. Por quê? Porque eles sabem que eles não curtem, né? Pelo menos quando eles já são mais velhos, né? Enfim. E duas mulheres é a mesma coisa. Tanto que, se a gente pegar uma amizade entre homem e mulher, existe todo aquele mito de não existe amizade entre homem e mulher, porque também acontece deles ficarem. Porque você pode confundir a sua intimidade com uma tensão sexual. E o fato de você ser uma pessoa que está com essa pessoa constantemente, de você estar do lado dela constantemente, dela te entender, de você ter um carinho por ela, isso pode transformar em tesão, principalmente no momento de carência, muito fácil. Total. E por isso que eu acho. E que eu acho uma vantagem. Eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. Se as pessoas souberem lidar com isso, tá tudo bem, sabe? Porque, poxa, perder virgindade com um seu amigo é um privilégio. É um privilégio. Entendeu? É uma pessoa que tá ali, que te conhece, que você pode falar, que você sente à vontade, entendeu? Eu não sei se você concorda. Não. O Jonathan tá rindo, cara. Não, eu tô rindo porque eu falei, na verdade, que com ele foi uma das primeiras vezes na minha vida, mas agora eu parei pra perceber que eu perdi a minha virgindade como ativo com ele, realmente. Esse meu amigo foi o primeiro cara na minha vida que eu já comi. Olha que coisa. Que coisa, Passado. É verdade, então realmente perdi a virgindade com ele e é isso. Mas é bom, né? Porque a gente tem uma intimidade. Mas agora que tu falou da questão da intimidade, fez total sentido e me deu um clique aqui, Lucas, porque eu acho que tem uma coisa que é a intimidade nos traz maior confiança e na presença dos nossos amigos nós ficamos mais relaxados.
Sabe, existe tanta ansiedade e tanto preconceito, tanta vergonha, tanta culpa que nos acomete, que faz parte da nossa vida afetiva e sexual. Tanta coisa surge que quando a gente tá na presença de amigos, que também são homens, onde eu posso simplesmente relaxar e ser eu mesmo, facilmente um abraço, uma carícia ou qualquer tipo de coisa pode vira uma mamada. Vira uma mamada. Vira um pretexto pra um... Ai, amigo, na broderagem aqui, só aquela mamadinha, sabe? E é engraçado porque eu percebo que a gente, com frequência, tem vergonha dos nossos impulsos, dos nossos desejos sexuais. É constrangedor. A gente aprendeu a ter vergonha. Esses dias eu tava aqui em casa com esse meu amigo mesmo, que eu acabei de descrever, e nós estávamos deitados na cama, ele dormiu aqui em casa, a gente estava deitado na cama de boa, assim, conversando, acordando de manhã, e daí a gente começou a fazer carinho um no outro. Carinho mesmo, de fazendo um cafuné, um abraço aqui, pipipi. Lá pelas tantas, quando a gente se levantou, ele me pediu desculpas, ele falou, amigo, desculpa se eu fiquei de pau duro em algum momento. Eu falei, cara, você é um homem. Se eu tô te tocando e estimulando o teu corpo, é evidente que tu vai ter uma ereção. Agora, levar isso pra uma transa, obviamente, tem uma distância. Então, não é porque eu fiquei de pau duro que eu quero transar contigo, assim. Eu simplesmente tive um estímulo sexual, legal, mas... né? Então... E questão psicológica, né? Exatamente. E como é que é a tua relação com os teus amigos gays? Eu não converso mais com eles. Eu não tenho contato com gays. Eu acreditei por um instante. Tô brincando. Mas é bem legal, porque são pessoas... É muito engraçado, porque eu tenho amigas mulheres que... Por exemplo, eu moro com uma amiga minha, né? E ela é a pessoa que sabe tudo da minha vida. Isso pode ter certeza. Mas tem coisas que, se você conversa só com amigo gay, só com uma pessoa que já passou pelo que você já passou, que entende realmente o que você tá falando. Então, às vezes, quando você precisa de um acolhimento, precisa de aquele específico, só eles... né? Só nós conseguimos nos entender muitas vezes. E é por isso que muitas, né, pessoas, e acredito que com você aconteça isso, mas por isso que muitos pacientes procuram um psicólogo que é, né, gay. Então, porque só a gente sabe. Eu acho que em amizade funciona a mesma coisa. Então, são pessoas que... E eu tenho um específico que também mora aqui em São Paulo, que eu converso muito com ele, assim, sobre... A gente fica fazendo reflexões e filosofias da vida e etc. E é muito bom, sabe? Você sentir que você não tá sozinho, que você também tem as mesmas impressões do mundo, das relações que outra pessoa, e se sentir pertencente. Então, e principalmente esse amigo, eu sinto com ele um pertencimento muito grande, né? Então... Nossa, filosofei, né, menino? Mas que bonito isso. Que legal. Mas é verdade. Então, ele específico pra mim serve como um sentir pertencente, sabe? Então, realmente me faz bem. Nossa, filosofei assim bonito, mas realmente é uma coisa que eu nem tinha parado pra pensar. Eu falei, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não tem que tu ficasse até emocionado. Olha que coisa. Pode chorar, amigo, tá tudo bem. Não choro, não. Coisa de mulher, tô zoando. A ansiedade não deixa. Exatamente. Mas agora eu quero saber uma coisa. Você já teve flerte, né? Aquela paquerinha, aquele... Eu não sei como é que falava no seu tempo, aquele pãozinho, que virou uma amizade no final das contas, que você tava ali na pegação, achou que até que ia virar alguma coisa, ou só tava ali despretensiosamente, e aí do nada essa pessoa é sua amiga? Isso já aconteceu com você? Várias vezes, nossa, várias. Eu tenho um tipo de coisa que é o seguinte, mesmo por uma transa aleatória, eu gosto de bater papo.
Que pra mim isso é importante. Pensei que você falar outra coisa. Eu gosto de bater com a rola na cara. Também, mas isso é outra história. Eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar. E isso cria já uma conexão. Porque se a conversa não é boa, gente, o sexo não vai ser. Anota. É o que eu falo. É verdade. Não vai. O cara pode ser gato, pode ser maravilhoso, pode ser tudo. Mas se não tiver uma conexão afetiva, o sexo não é bom, gente. Não adianta. Então, facilmente, se o sexo é bom, isso pode levar para algo adiante. Então, eu já tive vários mesmos encontros com boys que às vezes o sexo foi legal, ou às vezes nem foi tão bom assim, mas que a conexão foi tão boa que eu acabei virando amigo. E eu tenho amigos até hoje que a gente já se pegou uma vez, já se pegou duas. Às vezes a gente se pega outras vezes também. Às vezes não mais. Às vezes são só amizades. Muitas amizades coloridas. Mas é isso, tipo, já rolou. E contigo? Tu tem cara de que já várias. Cara, pior que eu tô pensando. É bom que eu formulei as perguntas, viu, gente? Mas eu não pensei nisso na minha resposta. Cara, eu acho que não. Você acredita? Não, tipo assim, não. Lucas. É que já virou. Tá, amizade, assim, não. Mas algo amigável, sim. E aquilo que rolou entre a gente, para. Como é que tu me larga uma dessa agora? A gente agora? fez sexo virtual, né? Só se for. Como assim? Eu namorei por 3 meses com um cara no Grindr que tinha tua foto de perfil, não era tu? Que história é essa? Era eu mesmo, gente, era eu mesmo. Se vocês me virem no Grindr, é o desespero, tô brincando. E... mas, assim, tipo, não... Acho que não teve, assim, algum que virou realmente uma amizade, assim, tipo... Uou, sabe? Mas acho que sim, teve pessoas que... sabe aquela pessoa conhecida? Que não é sua amiga, mas é uma pessoa conhecida, que às vezes você pode, dependendo da situação, você pode contar com ela, assim, que... Enfim, essas pessoas, assim, sim. O Tinder é bom pra ter contato também, né? A gente cria contato muito mais do que a gente transa no Tinder. Gente, a vida é sobre contato. O Tinder é um LinkedIn. O Tinder é um LinkedIn. É basicamente isso. E o LinkedIn é um Tinder. Eu conheço uma pessoa que paquerou por lá, pelo LinkedIn, você acredita? Acredito. As pessoas estão num estado hoje que elas estão paquerando até... Meu Deus, eu nem sei. Tá foda mesmo, né? Tá foda. Você ia fazer uma pergunta? Eu me perdi. Eu ia fazer várias, mas depois dessa intervenção eu fiquei até perdido, gente. Me desculpa. Vamos seguir? Não, vamos seguir. Tu já tentou amizade e virou flerte, Lucas? Cara... E aí eu acho que é o que mora o ponto do que a maioria dos gays reclamam, né? Pelo menos pra mim. Queria só uma amizade, queria só conhecer a pessoa. E aí ela entendeu, interpretou completamente errado e virou um flerte. Sim, isso já aconteceu comigo. E é muito chato, né? Quando... Não vou falar que não. Porque às vezes você realmente não tem interesse na pessoa. Às vezes você não tá, tipo, na vibe. Às vezes você realmente só quer, tipo, conversar ali, sabe? Aproximar, enfim. E aí a pessoa começa a ter outro olhar, começa a... O que muitas vezes é chato, assim. Chato no sentido de desagradável. Você fica tipo, poxa, só queria uma amizade, seria tão legal ter uma amizade com essa pessoa. Mas aí você tem que ter toda a conversa de, não era isso, né? Enfim. Isso já aconteceu. E acredito que aconteça muito quando você... Eu acho que depende muito do contexto em que você tá, né? E é muito engraçado, mas é muito engraçado mesmo, porque eu vou falar que as pessoas vão pensar uma coisa desse lance de contextos, mas pra mim é o contrário. Porque quando você conhece gays, sei lá, tipo em Tinder, que é o que a gente tava falando, baladas e festas da vida, eu acho muito mais fácil você fazer amizade nesses lugares do que
em outros, sei lá, tipo, lugares normais, assim, de convivência diária. Porque nesses lugares de convivência diária, todo mundo acha que, pelo menos na mentalidade gay, que você pode estar flertando, se você dá um olhar, se você tá ali, sei lá, tipo, aproximando da pessoa de alguma maneira. Agora, quando é em festas em aplicativo, isso vira, sei lá, pela dinâmica em si, mas em festas, onde as pessoas estão mais propensas a estarem abertas a afetos, digamos assim, as pessoas conseguem ter muito mais esse olhar, sabe? Do que amizade, do que não é. É engraçado, eu não sei, pelo menos eu vejo isso muito acontecer ao contrário, né? De realmente, em festas, você ter uma amizade muito mais fácil que em outros lugares. Eu não sei se eu tô delirando. Não, eu acho que faz bastante sentido. Eu penso também que essa é uma reclamação que surgiu com muitos pacientes meus. Eu recebi muito no Instagram também. Inclusive, hoje abri uma caixinha de perguntas e foi exatamente esse o tema de várias perguntas. Tenho dificuldade de fazer amizade com gays porque sempre parece que estão flertando. E aí eu acho que o contexto que tu traz faz total diferença, Lucas, porque que tipo de comportamento e de abertura eu tenho na hora de conversar com essas pessoas? Sabe, eu lembro que nós sempre falamos aqui do quanto a comunidade é calejada de traumas. A gente tem que lembrar disso. Então, nós não estamos acostumados a termos outros homens sendo gentis com a gente. Começa aí. E já existe uma cultura muito forte que vem aí do nosso histórico, especialmente do machismo, de que homens, quando querem ser gentis, quando são gentis, normalmente porque eles têm outras intenções. Então junta a fome com a vontade de comer. Porque se eu já tenho problemas de baixa autoestima, de insegurança, dificuldade de interagir, dificuldade de conseguir me sentir pertencente e aceito por outras pessoas, vem um gay que eu acho bonito, atraente, vindo bater papo comigo, a fanfic já foi toda criada. E acho que a gente... eu não sei, eu acho que podia ser um episódio inteiro só disso, porque já aconteceu comigo de tentar amizade e ficar só na amizade mesmo. Já aconteceu das pessoas levarem isso para um flerte. E eu acho que o contexto e a forma como a gente se comunica e se expressa faz bastante diferença nesse sentido. Eu participei durante um tempo com ambientes compostos por muitos gays. E era bem louco, porque eu percebia o contrário. Que gays que eram mais simpáticos comigo, na verdade eram gays que tinham mais vontade de ter amizade. E eu percebi que os gays que davam em cima de mim, ou que tinham alguma tensão sexual, eles tinham uma postura muito mais de me desqualificar. Jogavam shade, faziam piadinhas para me criticar, ou simplesmente não conseguiam fazer contato visual, assim, congelavam. Então, esse é um outro elemento. Mas isso é muito bom. Mas aí eu acho que já tô falando de uma outra coisa. Sim. Eu tava aqui pensando e tu não respondeu se tu já pegou amigo. Cara, todo mundo pra mim é um grande amigo, né? Então... Já peguei amigo, já. Me chama de Arca de Noé e pode entrar todo mundo. Muito legais. Foi. Meu Deus, já peguei inimigo, já peguei amigo com inimigo, já peguei inimigo do meu amigo. Nossa senhora. E foi isso mesmo. Eu não tô... Foi tipo situações assim... Eu sei. Que eu não vou colocar aqui pra não ficar em xeque minha credibilidade como psicólogo. Mas foram situações muito... E eu não falo... sexuais, Lucas. Não, eu estou falando em situações moralmente duvidosas que eu fiquei com meus amigos, sabe? O que fica pra imaginação de vocês. Mas... Meu Deus. Que eu já fiquei com amigos, já fiquei. Hoje em dia não, porque não tenho amigos e não fico com ninguém. Mas... E os que eu já fiquei mesmo, então. Então já era. Né? Então hoje não.
Mas é legal. E realmente faz muito sentido. Só voltando ao que você falou sobre, às vezes, a gente interpretar sinais de simpatia como flerte. E às vezes a gente fica triste assim, queria fazer amizade, mas a outra pessoa tá flertando. E às vezes a pessoa não tava flertando. A outra pessoa não tava flertando. Só que a gente precisa estar aberto também, que é uma coisa que acontece com humanos no geral, que a gente espera da outra pessoa a mesma forma de carinho, de afeto, sabe? Tem pessoas que demonstram de uma maneira, tem pessoas que demonstram de outra. E aí a gente interpreta isso totalmente errado, né? Uhum. E é importante estar atento a isso também, porque às vezes a outra pessoa ela não estava te flertando, sabe? Às vezes ela só estava conversando. Então é importante esse adendo também, né? Para as pessoas não acharem que... Sim. Que é flerte, sendo que às vezes era só uma amizade. Mas é muito fácil confundir, né? Quando é homem e mulher, né? Héteros ou bis, ou quando é homem com homem, feitiçaria e etc, né? Então realmente é muito difícil. Porque existe um mix de sentimentos. E eu acho que, assim, é uma hipótese completamente minha. Acho que hoje a gente vive eu falo especificamente do Brasil, da América Latina, etc., mas que a gente consegue colocar a nossa voz um pouco a mais nos lugares, né, por causa da internet e tudo mais. Então a gente, por consequência, tem um afeto, né, nas amizades, nas relações, de todo esse movimento que está acontecendo hoje. Então eu acho que a gente não sabe se relacionar muito bem entre nós, sem ser por aquela coisa grindardiana da vida, sabe? Aquela cultura do grinder, que é tipo sempre anônimo, sempre só no bar que é gay, aí tem o bar que é LGBT, que é ali no beco, sabe? Essas coisas assim. Então acho que a gente ainda não sabe, a gente tá aprendendo. Eu acho que a gente tá aprendendo, porque a gente ainda não tá acostumado. Nós estamos construindo esses espaços, né, Lucas? Exatamente. Então, assim, é algo que a gente precisa ter paciência mesmo, né? Que a gente tá sabendo, aprendendo a lidar. Mas agora, né? Só puxando para outro papo. Lá vem. Você já se apaixonou por algum amigo? Já acabei de contar, inclusive, que esse meu primeiro amigo, fui apaixonado por ele por um tempo. Não, achei que era ele que tinha se apaixonado por você. Não, isso foi depois. Eu me apaixonei por ele por um tempo. Daí ele não quis saber de mim, disse que era só amizade. Quando eu finalmente superei, eu descobri que ele tinha se apaixonado por mim. Daí eu falei pra ele, agora vai tu lidar com isso, porque não tem estrutura. Não tem estrutura. Viramos amigos, olha só. Agora, para além dele, me apaixonar por um amigo, acho que não. Sim. Nossa, acabei de lembrar. A cara que você fez. Nossa, eu acabei de me lembrar que eu não só fui apaixonado, como eu me humilhei por um amigo uma vez. Eu tava começando a sair na noitada, assim, começando a frequentar balada gay e tal. E eu tinha um amigo que eu achava muito gato. Que hoje em dia eu percebo que ele, na verdade, ele só era padrão. Mas na época, era tipo, meu Deus, como você é gato. Eu tinha colapsos de ver ele. Eu saía com ele pra balada, eu ficava com ciúme de ver ele beijando outros caras, enfim. E daí eu lembro que eu fiquei nessa pira, assim, de achar ele gato e sofrer por ele por uns anos, gente, sério. E eu lembro que o dia que eu dei um basta dessa história, eu tava na faculdade e eu escrevi pra ele um e-mail. Escrevi um e-mail enorme contando pra ele do quanto eu amava ele, do quanto eu era apaixonado. Pra tu ver. Listando todos os motivos do porquê eu sabia que aquilo não ia dar certo e acabei. Toquei o foda-se, assim. Hoje em dia não... não. E daí ele disse que não sabia o que responder, que ele só gostava de mim como amigo, que ele me achava um cara muito interessante e incrível, mas que não tinha nada.
E daí eu aceitei, fiquei como amigo dele por um tempo, daí a vida foi fazendo outros rumos, ele foi pro lado dele, eu fui pro meu. Aceitou? E aceitei, ele tá bem. Quer dizer, eu não sei se ele tá bem hoje, mas eu tô. Mas eu super aceitei. Mas que morra também. Não, é que depois que eu comecei a sair, fui me dando conta que, na verdade, existem muitos outros gays. Eu não precisava ficar sofrendo por aquele boy específico. Gay tem muito isso. Mesmo. Por que eu posso sofrer por um padrão se eu posso sofrer por vários, né? Tipo... Você sofre por um em cima de outro. Né? Por que eu vou sofrer por um padrão se eu posso me tornar aqueles? Mas não. Foi isso. E pior que foi bem difícil na época, porque ele era amigo, sabe? E eu gostava dele. Há uns 21, por aí. Essa idade é o pior, né? Porque é a idade que pior. Nós gays estamos nos 14, 15 anos. Tava começando a sair, sabe? Tava começando a ir pra balada. Ele era o meu amigo que ia pra balada comigo, então tinha toda aquela fantasia. E é o foda que a gente não tem repertório de sofrimento, né? Tipo, a gente não sofreu isso, a gente sofreu por outras coisas, mas a gente não sofreu disso, então a gente não sabe lidar. Exatamente. Então, teve esse entreveiro aí. E tu, já se apaixonou por amigo? Não, isso não. Eu sou muito difícil de apaixonar. Aqueles, né, que teve 10 paixões. O episódio ontem tava chorando por um boy, agora... Lucas, para. Não, Cara, eu realmente não sou, tipo, tão fácil de apaixonar. Eu ando mais. Tô até me estranhando. Mas normalmente eu não sou. E com amizade, muito menos. Não tenho nenhum histórico, assim, de paixão por amigo. Também não sei como eu lidar. Eu já tive o contrário, de um amigo que foi apaixonado por mim. Dois. Foi uma situação extrema. Mas assim, né? Ficar falando de garrafinha na internet é difícil não apaixonar mesmo. Menino, foi bem antes. Pior que foi assim, foi quando as pessoas descobriram que eu era gay. E aí, essas pessoas... Só que aí eu vejo hoje que eles, na verdade, não se apaixonaram por mim. É porque eles não eram assumidos. Eu tinha acabado de sair do armário e eles estavam meio que querendo viver aquilo comigo, sabe? Eu acho que eles estavam projetando muito em mim. Hoje eu vejo que eles não estavam apaixonados na dica. Eles só estavam se projetando. E aí... Só que, tipo, era bizarro, porque eu tava passando por situações muito difíceis. E eles, tipo... Ficavam, assim, em cima de mim. E não em cima de mim no bom sentido. É em cima de mim, tipo assim... Afobando, sabe? Tipo, querendo saber o que eu tava vivendo. Querendo viver tudo junto. E perguntando como é que eu tava, não sei o que. Exigindo sentimento de mim. Eu acho que por isso eu nunca mais... Assim, com um amigo, nunca mais... Nunca mais. E tipo, eu não sentia nada por eles, né? Na época, porque eu tava preocupado em tantas outras coisas. Porque foi tipo, quando eu tava saindo da escola, entrando na faculdade em psicologia, tipo, todo mundo descobriu, eu não tinha planejado. Então, tipo assim, foi o caos, né? Foi o caos, eu tinha acabado de fazer ENEM, nossa, foi uó. Mas, nunca me apaixonei por nenhum amigo. Cancela. Na verdade, um rolê que... Gente, ele ficou roxo agora. Para. E se apaixonou. E pelo visto não foi só uma paixão, foi uma humilhação. Não foi. Ainda. Vai lá, manda. Não vou falar que não, mas depois eu te falo no off, Jonah. Aqui eu não vou falar. É isso, gente. Então, e assim nasceu um clube de assinatura pago do Podgame. Para saber nossos segredos. Exclusivos. Exclusivos da nossa vida. Tá bom, então tá bom, gente. Vocês viram, né? Eu vou cobrar saber dessa história, porque com certeza as pessoas vão me perguntar, e pelo menos eu preciso saber. Você não vai espalhar não, hein, fofoqueiro?
Não. Eu sou psicólogo, Lucas. Guardar segredo tá no meu sangue. Jamais compartilharia. Uhum. Vamos lá. Mas vamos continuar aqui, porque senão vamos comprometer mais ainda. Não preciso disso. Agora, a gente tava falando sobre essa questão de ter amizade com mulher, né? Mas amizade com mulher, falando de relação com gays também. Mas você sente uma diferença na hora de fazer amizades com pessoas héteros, seja mulher, seja homem, enfim, com gays, você sente uma talvez certa liberdade, ou ao contrário? Você sente alguma diferença? Uhum. Eu acho que sinto diferença, e especialmente porque eu acho que, de acordo com o nosso histórico, a maioria das violências vieram de outros homens, né? Então, na presença de outras mulheres, acho que desde sempre nos sentimos mais seguros e mais confortáveis, inclusive para ser quem somos. Então, é muito fácil. Eu faço amizade muito fácil com mulheres. Porque eu sou esse ser falante, eu faço meia dúzia de piadas em 5 minutos de conversa, assim que eu acabei de conhecer a pessoa. A mulher já sabe na cara que eu não vou dar em cima dela. E que se eu disser que ela tá gostosa, ela vai receber aquilo como um elogio e não como assédio. E eu acho que isso deixa as outras pessoas, especialmente as mulheres, mais à vontade para que elas sejam elas mesmas e trazer coisas da vida delas, assim. Então, acho que esse é um elemento importante. Agora, com homens héteros, é um desafio. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia eu consigo conversar, interagir, especialmente porque eu passei a ter a presença de homens héteros em outros ambientes da minha vida e de uma forma afetuosa. Por causa de grupos que eu participo, de encontros, de pessoas e tal. Mas fora esses ambientes, antes disso, era muito, muito, muito difícil. Inclusive até interagir com homens héteros. Uhum. Você acredita que eu tinha tanto também essa barreira que eu, sei lá, uns 4 anos atrás, quando eu voltei a fazer terapia, estava na faculdade ainda, eu escolhi um homem que eu imaginei que era hétero, né? E ele realmente é. Um homem hétero pra ser meu terapeuta, né? Porque pra eu tirar essa impressão, pra eu conseguir refazer. E é uma coisa que me ajudou muito, né? Hoje eu convivo com héteros como se fossem gente normal. E, gente, super legal. Uhum. Povo animado. Povo animado, né? Adoro. Nossa. Trato muito bem. E só não pode ficar se exibindo muito, né? Que também aí já é demais, né? O problema é quando eles querem se beijar em público, assim, daí realmente é difícil. Não, você já viu homem hétero assistindo futebol, assistindo qualquer esporte? Gritando. Ah, não vale a pena. Desnecessário. Nossa. Pra quê, né? Toda aquela... Enfim. Mas isso me ajudou bastante. Eu sinto a diferença, justamente aquilo que eu falei. Acho que a gente se sente muito mais confortável com mulher, por sentir que a gente tem uma certa proximidade, né, com a figura feminina, que a gente é muito mais em paz do que a masculina, né? Eu falo isso, né, pelo que a gente entende de feminino e masculino, claro. O de homens gays, eu sinto justamente essa conexão, né, em ser entendido. Acho que é algo que pra mim é muito positivo, e tem momentos e coisas que só homens gays vão me compreender, né? E eu acho assim que é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter, porque eu vejo muitas pessoas falando, muitos gays falando, né? Tipo, eu não gosto de ter amizades com outros gays, ninguém não respeita, blá blá blá. Só que se você realmente se abrir para as pessoas, se abrir para outros gays, você vai ver o quanto que é legal e o quanto que é importante você ter pessoas que realmente te compreendam, que passam mesmo que você já passou, né? Obviamente vai ter gente na comunidade que não é legal, obviamente, né? Mas isso é qualquer lugar. A orientação sexual não define o caráter, né? Embora influencie muito. Enfim, mas assim, é isso.
eu sinto essa diferença só na questão na hora de fazer amizade, que é muito mais fácil com mulher, e na hora de conversar assuntos mais profundos, que eu me sinto muito mais à vontade com homens gays que já passaram pelo mesmo que eu passei, né? Que aí eu tenho essa compreensão, né? Que vai para mais além. Mas olha só, de uma forma geral, agora vamos entrar em contato com o título desse episódio e com o tema principal. Como que tu enxerga e tu vê hoje, Lucas? Quais são as reflexões que tu faz a partir das amizades entre gays? Em que sentido, amigo específico? O que vem pra ti quando eu falo sobre amizade gay? Tu acha que é possível? Tu acha que é difícil? Por que tu acha que isso acontece? Cara, eu acho que é um pouco desafiador, porque eu acho que fazer amizades com homens gays não pelos homens gays em si, pelas outras pessoas, mas pela gente. É como se a gente estivesse olhando no espelho. E acho essa uma dificuldade, né? Porque, assim, para além da questão sexual, para além de tudo, a gente tá se vendo ali, né, na outra pessoa. A gente se projeta muito facilmente. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade quando você, principalmente, está se descobrindo ainda, está se colocando, assim, tá aprendendo qual que é o seu lugar no mundo, né? E etc. Ver essas pessoas que são tão parecidas com você em alguns pontos e realmente compreender, ter uma relação mais íntima, etc., mexe com a gente, sabe? Porque nesse momento que a gente tá ou no armário ou saindo do armário, e que são os momentos que a gente realmente faz amizades com outros gays, isso pega, sabe? Eu acho que se olhar no outro pega. Que as pessoas fazem isso sem perceberem, né? De maneira automática. E é isso, acho que vai mexendo com a gente. Por isso que acho que cria muitos entraves e muitas questões. Muito mais do que com você fazer com tipo uma mulher, sabe? Que é hétero. Ou até mesmo que seja lésbica ou bi, né? Porque quando é outro homem gay, é uma coisa muito mais específica, né? Mas e pra você, como você vê esse significado de amizade entre dois homens gays? O que tu trouxe sobre a questão do espelho, se ver refletido no outro, eu acho que mata a pau, amigo, porque é isso. Fazer amizade com outro gay é encarar todas as minhas dificuldades, frustrações e os meus próprios preconceitos, muitas vezes. E acho que é importante lembrar da educação machista que nós homens recebemos, sabe? Porque eu tava vendo hoje um post no Instagram que dizia: a heterossexualidade é homoafetiva. Aham. Apareceu pra ti também? Não vi esse post, mas é uma coisa que eu penso muito, sabia? É um tema que eu penso muito. Então, e daí, pensando sobre esse post, eu fiquei me perguntando, será que a homossexualidade é heteroafetiva? Será que nós gays conseguimos ser afetuosos com os nossos? Ou somente com mulheres? Será que podemos ser carinhosos com outros gays também? Ou até mesmo com outros homens héteros, né? Às vezes a gente tem muito mais facilidade pra ser com eles do que com outros gays. E é interessante como isso aparece de várias formas, né, Lucas? Porque perceba que até quando a gente tem desejo em um outro cara, há uma tendência de sermos mais violentos, que é o shade que eu tava descrevendo que aconteceu esses tempos comigo. Sabe? De tipo, é difícil ser amoroso. É difícil conseguir cuidar e ser amoroso mesmo com outros gays. E claro que tem comparação, tem competitividade. Se um dos gays nessa amizade é mais bonito, mais atraente, consegue ser mais comunicativo e sociável que o outro, isso também gera um impacto grande. Porque com frequência esses gays estão disputando os mesmos boys,
estão frequentando os mesmos espaços. A comparação parece inevitável. E acho que fica difícil mesmo. Agora, é impossível? Não. E eu acho que a nossa dificuldade em fazer amizade com outros gays começa na nossa dificuldade de nos expressarmos e nos relacionarmos com as outras pessoas no geral. Porque... E um outro detalhe importante aqui, que não vamos falar disso hoje, já gravamos um episódio inteiro para falar sobre, mas aparece aqui também, que é a relação da pornografia, né? Na pornografia, metade dos vídeos tem como título transei com meu amigo, peguei meu amigo veio aqui em casa pra gente jogar videogame, daí de repente isso virou uma mamada. Então, tudo leva pro lado sexual e esses contextos do dia a dia abrem precedentes para oportunidades de sexo. Eu acho que nós precisamos criar estratégias e novas referências sobre o que é o afeto e especialmente sobre o que é o afeto entre homens gays. Tá tudo bem, sabe? Se uma carícia vai para um lado sexual e vira uma transa, mas será que todo mundo que a gente viu contigo, será que todo mundo com quem você quer se aproximar tá a fim de transar? Essa é uma das reclamações que eu tenho de muitos pacientes. Eu tenho um paciente específico que fala pra mim, angustiado, ele diz, ele é gato, ele é bem gato, precisa admitir, mas ele fala, eu não consigo ir pra uma balada conversar com as pessoas, porque toda vez que eu vou conversar com alguém, as pessoas acham que eu quero beijar, que eu quero... E daí daqui a pouco, quando eu me distraio, tem alguém me beijando à força, tem alguém vindo na minha direção. E tipo, às vezes eu só tô a fim de sair pra conversar, gente. E aí o que acontece? Como consequência disso, ficamos fechados, né? Eu não consigo me abrir pra novas amizades, porque daí parece que todo mundo vai querer me pegar, ou eu vou querer pegar todo mundo. Então... eu acho triste. E tem uma outra coisa que eu acho legal também, e aproveitando aqui para encerrar o meu monólogo, que é... eu acho que o que nós estamos fazendo no Pod Gay agora é algo super importante nesse sentido, sabia? Nós somos 2 homens gays que produzimos conteúdo para homens gays e que estamos construindo uma amizade na medida que esse podcast avança, porque... muita gente pode não saber, assim, mas a gente se conheceu super recentemente e naturalmente virou uma conexão e estamos construindo uma relação e uma amizade disso. E que eu acho super legal, super bonito. Ter a oportunidade de estar aqui contigo, compartilhando desses assuntos e poder construir uma relação que não seja sexual. Pode ser que um dia seja, pode, mas isso não é o elemento, sabe? E eu acho que talvez esse seja uma coisa importante, assim, que as pessoas acompanhem, que nos acompanham saibam que é possível. Sim. Sabe? É possível a gente conversar. E de você não se sentir sozinho dentro de uma comunidade, porque tem tantas pessoas esperando, talvez, ouvir, sabe? Sua voz, conhecerem um pouco melhor sobre você. E não generalizem, porque todas essas questões, elas são questões que vão ser um entrave na hora que você tá entendendo e entrando, assim, digamos, no meio gay, vão ser se relacionando com as pessoas, mas que entenda que são coisas que você também tá passando, né? São problemas que você também tá passando. A gente teve que passar por um processo muito grande e doloroso, ainda passa, para chegar, né, até onde a gente chegou hoje. E, obviamente, tudo tem um pezinho a mais, né? As relações amorosas, sexuais. Mas existem muitas pessoas, não dá pra gente generalizar, muitas pessoas que querem somente ter a nossa amizade, nos ouvir, sabe? Ter a gente mais próximo, porque gosta da gente, porque quer a nossa presença. E isso é o mais legal. E, obviamente, vão ser a minoria das pessoas, mas isso em qualquer lugar, né? Obviamente, você tem que... não é todo mundo que você vai ser amigo. Isso em qualquer lugar. Então, é óbvio que você não vai gostar de todos os gays e você não é obrigado a gostar de todos os gays, né?
E assim como héteros não gostam de todos os héteros, somente alguns entram na vida deles. E a mesma coisa com gays, né? Óbvio que a gente tem algumas barreiras a mais até a gente chegar nesse ponto. Sim, a gente tem. Mas não significa que não vale a pena e que a gente não consegue vencê-las. Infelizmente a gente tem, mas a gente... É tão bom, sabe? A gente se sentir acolhido por pessoas que nos entendam. Então, sabe? Pensa nisso. Ter esse repertório comportamental, né? Do gay não ser só o cara que você transa, mas ser uma pessoa também que pode te dar afeto e você também pode dar afeto a ela, né? Sem no sentido sexual. Nossa, total. Sabe uma coisa que eu mais escutei com os boys que eu já saí de aplicativos e com quem eu conversei? Nossa, ninguém... Eu nunca tive uma conversa com os meus amigos desse jeito. E eu sempre pergunto, eu falo, mas vem cá, tu sai com um amigo todo final de semana e do que é que vocês conversam, afinal? Coisas superficiais, assim, da vida. Então, aqui, gay, eu quero deixar pra você que tá nos ouvindo um desafio e um convite, na verdade. Pergunte sobre a vida íntima, emocional, afetiva dos seus amigos e compartilhe um pouco da sua também. É muito legal ficar conversando sobre memes, sobre diva pop, tá tudo bem. Mas as pessoas têm problemas, as pessoas têm sofrimentos reais e você também tem. E quem sabe utilizar as tuas relações, as tuas amizades que já estão presentes na tua vida para poder fortalecer e impulsionar isso, pode ser uma boa forma de melhorar a tua vida. Agora, para fechar esse bagaço aqui, fala pra gente, Lucas, quais são as dicas que tu dá pro nosso ouvinte que tá querendo fazer amizade? O que ele pode fazer? Não faça, aqueles, né, que jogam o episódio inteiro fora. Não faça, que as pessoas hoje em dia elas são muito Não, brincadeira, galera. Eu acho que vocês precisam se abrir, porque as pessoas elas vão ser diferentes do que você imaginou, elas vão demonstrar afeto de maneiras diferentes. Tá tudo bem, é assim que a gente precisa lidar com o mundo, porque o mundo não é só do jeito que a gente pensa, então se abra para as pessoas. Se você tentar fazer uma amizade e sentir que a pessoa realmente está querendo te flertar, tudo bem, não precisa continuar. Vão ter outras pessoas que querem ser suas amigas, mas não vai ser todo mundo. Amiga é uma coisa que realmente você conta nos dedos, né? São pessoas seletivas na sua vida, então óbvio que em qualquer espaço vai ser... você não vai encontrar uma pessoa que vai te entender, que você vai se sentir bem, que vai querer ser sua amiga. Tudo bem. E também tudo bem se uma amizade virar um flerte virar amizade, gente. A vida é assim. Uhum. E vocês têm que também seguir a vida e aproveitar esses momentos, né? Verdade. Não é? Então... Se o amigo for gato mesmo, se joga. Você dá uma mamada, entendeu? O que une mais do que uma mamada? Nada. Um copo de água, gente, uma mamada é aquela coisa, né? Enfim. E você, quais são as suas dicas? Você tem algumas? Eu tenho. Acho que a primeira dica é autoconhecimento. Saiba quais são as suas qualidades. Saiba do que você gosta, do que você valoriza e aprecia. Porque se eu não tenho clareza do que eu estou procurando, eu não vou conseguir reconhecer o que eu encontro. Então, acho que saber o que eu gosto, saber quem eu sou, vai me ajudar a definir quais são os espaços que eu posso procurar isso, sabe? Sei lá, eu gosto de jogar, por exemplo, eu gosto de jogos. Tem um monte de como, meu Deus, tem youtuber, drag queen, gamer, sabe? Então, é possível. Tem comunidades estão aí para isso, né? Se permita também se abrir para outros espaços. Sabe, talvez você não goste de games, mas talvez você possa começar a gostar, talvez você possa conhecer, talvez você possa se colocar curioso e aberto para descobrir um pouco mais de outros universos. Às vezes eu vejo muitos gays com medo mesmo, dizendo não gosto disso, mas quando eu começo a explorar esse não gosto, eu descubro que na verdade a pessoa só tem medo, é insegura, não sabe como fazer. Então... cuida com as suas negações e cuida com aquilo que você foge. Às vezes é justamente aquilo que você queria. E talvez a dica mais importante,
aqui é o seguinte: procure pessoas mais parecidas com você. Isso vai melhorar muito a forma como você se enxerga, a tua autoestima, teu desempenho sexual e tudo. Tem muito gay que fala, não sei fazer amigos, mas quando vai ver, só tenta fazer amizade com um boy que tem perfil no OnlyFans. Sabe? E nada... Gente, não... E não tem nada a ver... Sabe, são pessoas que participam de ambientes, de universos, de trajetórias, de referências muito, muito diferentes. E talvez esse seja o meu ponto aqui, sabe? Não adianta você ser um gay gamer com fobia social e querer se meter numa, sei lá, num surubão dentro de sauna. Não, isso vai ser um trauma. Isso é muito específico. Foi, né? Mas é isso, acho que são alguns pontos importantes. Eu provavelmente devo ter outros, mas como sempre eu só vou lembrar depois que a gente acabar a gravação do episódio e daí fica para outro dia mesmo. Inclusive para vocês que querem saber mais sobre esses temas, nos sigam nas redes sociais. A gente tem o Instagram do Podgay, que a gente precisa atualizar, né? Que precisa criar essa rotina de atualização, mas nos sigam lá, que é _Podgay. Também podem seguir o John aonde? Nos perfis, tanto no TikTok, no Instagram, quanto no Twitter, no @meupsiegay. E você? _Lucas De Vito, no Twitter, Instagram, TikTok e Tinder. E por qual das 4 redes as pessoas te solicitam mamada? Qualquer uma delas. Geralmente é o Instagram, né, que tá rolando, né? No Tinder. Meu LinkedIn. Meu LinkedIn. Acessem meu LinkedIn para uma mamada. Ai, meu Deus do céu. Olha só, eu queria fechar esse episódio, amigo, te agradecendo pela nossa amizade, sabia? Sim, piranha também chora, piranha também ama. E dizer que é bem importante pra mim esse espaço de poder me conectar e ter trocas, inclusive profissionalmente, com outro gay. Demais. É muito bom, né? Eu também quero agradecer muito, muito, muito essa amizade. Eu acho que deu uma força pra mim muito grande, porque acho que a gente também acaba se sentindo muito sozinho, né? Sendo gay que faz conteúdo, gay psicólogo que faz conteúdo para outros homens gays. E, tipo, é muito bom ter essa força, sabe? De ver outros homens gays que são psicólogos. Claro, a gente tem aí, né? A gente chamou o João aqui, por exemplo, mas é muito bom ter mais intimamente, sabe? As nossas conversas, a gente ter o Podgay, que é tão importante para tantas pessoas e para nós dois, sabe? Então, acho que a gente pode fazer, assim, é uma amizade que a gente pode conquistar tanta coisa junto, sabe? É tão bom isso. E mostrar para as pessoas que sim, gente, existe afeto no mundo gay. Existe afeto e que a gente precisa explorar eles de uma maneira mais saudável e que tá tudo bem se a gente não consegue, porque nossa, tanta coisa que a gente já passou, né, como gay. Olha, tanto de coisa. Ainda fica exigindo perfeição? Não, demais. Nossa. Gente, tem isso. Obrigado, amigo. Seu fofo. E agora eu vou encerrar esse episódio te mandando uma mensagem no LinkedIn pra mamada. Beleza, manda lá. Interessados, mandem lá. E é isso, gente. Com esse clima de muito afeto e pegação, encerramos esse episódio. Beijos para todo mundo. Era um episódio todo pra falar que gays podem ser amigos sem conotação sexual, e agora eu vou ganhar uma mamada do Lucas. Olha que fofo. E a gente encerrou o episódio jogando tudo que a gente falou no lixo, mas tudo bem, gente. Ignora, tá? E lembrem do que a gente falou também. Não pense só no finalzinho, não, tá? Lembrem das coisas bonitas. Então tá. Um beijo e até a próxima quinta. Tchau. Beijo, tchau. Eu mandando beijo.